Existe um momento em toda obra de ficção em que um poder deixa de ser apenas interessante e passa a chamar a atenção demais. E em Naruto, esse momento tem nome: Sharingan. A ideia aqui não é dizer que o Sharingan é ruim, muito pelo contrário. Ele é estiloso, marcante, carismático e ajudou a criar alguma das cenas mais icônicas do anime. O problema começa quando um poder deixa de ser só um destaque e passa a ditar as regras do próprio universo. Quando tudo gira em torno dele, quando a história precisa se moldar para que ele funcione, algo começa a sair do lugar. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como o Sharingan saiu de um recurso narrativo inteligente, usado para criar vantagem totalmente de forma estratégica e tensão nas lutas, e se transformou em um elemento que domina a narrativa inteira. Vamos falar da diferença entre um poder que enriquece a história, criando conflitos e limitações interessantes, e um poder que resolve problemas, corrige derrotas e garante vitórias porque o roteiro precisa avançar. Ao longo do vídeo vamos percorrer essa transformação desde as primeiras aparições do Sharingan, quando ele tinha regras claras, custos reais e não tornava ninguém invencível, até o ponto em que ele passa a concentrar tantas habilidades que outros personagens, clãs e até conceitos inteiros do universo de Naruto vão sendo deixados de lado. A pergunta que fica e que vai guiar tudo daqui pra frente é simples, mas icônica. Em que momento um poder deixa de fortalecer uma história e começa aos poucos a enfraquecê-la? Curtiu esse tema? Gosta de Naruto? Curte o Sharingan? Desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo e considera se tornar um membro para você ter acesso a muita coisa nova que vai estar disponível apenas para os membros. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. No começo de Naruto, o Sharingan funcionava exatamente como um poder deveria funcionar dentro de uma história bem equilibrada. Ele era forte, chamava a atenção, mas obedecia a regras muito claras. A principal função do olho não era ganhar luta sozinho, e sim oferecer vantagem tática. Com ele, o usuário conseguia ler os movimentos do adversário, antecipar ataques e copiar técnicas depois de vê-las em ação. Isso fazia diferença em combate, mas não transformava ninguém em um monstro imparável. E o mais importante é que o Sharingan não fazia milagres, ele não deixava o corpo do usuário mais rápido, mais forte ou mais resistente. Ele mostrava o ataque, mas quem precisava reagir era o ninja. Se o físico não acompanhasse, não adiantava nada enxergar o golpe chegando. Isso criava uma separação muito saudável entre talento, treino e habilidade ocular, e impedia que o poder quebrasse a lógica do combate. Além disso, o Sharingan tinha um custo alto. Usá-lo drenava chakra rapidamente, principalmente para quem não era do clã original. Não dava para manter o olho ativo o tempo todo sem consequências. Isso forçava decisões em batalha, quando ativar, quando desligar, quando arriscar. Era um poder que exigia controle, estratégia e responsabilidade. No Naruto clássico, uma das coisas mais legais da história era como diferentes estilos de combate conviviam de forma natural. Existia espaço para o taijutsu puro, para o genjutsu, para o ninjutsu mais técnico, para estratégias improvisadas e até para erros custarem muito mais caro. Não havia uma fórmula única para vencer. Cada personagem carregava suas próprias limitações e precisava compensar isso com treino, inteligência ou criatividade. Os clãs eram fortes sim, mas nenhum deles era absoluto. Ter uma habilidade herdada dava vantagem, não garantia domínio. Um ninja talentoso ainda podia perder para alguém mais preparado, mais resistente ou simplesmente mais esperto naquele momento. Isso reforçava a ideia de que esforço individual importava. Treinar fazia diferença, errar tinha consequência e vencer nunca era algo automático. Nesse contexto, o Sharingan se encaixava muito bem. Ele era especial, chamava atenção, criava situações interessantes em combate, mas não anulava o mérito dos outros personagens. Um usuário do Sharingan ainda precisava se esforçar, ainda precisava aprender, ainda podia ser superado por alguém com menos talento natural, mas com mais dedicação, ou melhor, leitura de luta. O primeiro grande salto de poder acontece com a introdução do Mangekyo Sharingan, e é aqui que é importante dizer. A ideia por si só é muito boa. O Mangekyo não surge como um simples upgrade. Ele vem carregado de peso emocional. Para despertar esse poder, o personagem precisa passar por uma perda extrema, um trauma profundo, algo que realmente marca a vida dele. Isso conecta a força com o sofrimento e dá um significado narrativo muito mais forte ao poder. Além disso,
As habilidades do Mangekyo eram únicas e personalizadas. Cada usuário manifestava técnicas diferentes, o que deixava tudo mais interessante e imprevisível. Não era só ficar mais forte, era ganhar um poder específico, com aplicações e limitações próprias. Isso aumentava o impacto do Mangekyo sem transformar todo mundo em cópia do outro. O ponto que realmente segurava esse salto de poder era o custo. Usar o Mangekyo doía, causava desgaste físico, drenava chakras de forma absurda e cobrava um preço que não dava para ignorar. A cegueira progressiva era uma ameaça constante. Cada uso aproximava o personagem de perder aquilo que tornava esse poder possível. Não era algo que se ligava e pronto. Tinha sempre uma consequência esperando logo depois. O personagem ganhava força, mas também caminhava cada vez para mais perto do próprio limite. É a partir desse ponto que a escala da história começa a mudar de forma perceptível. O que antes era combates entre ninjas, baseado em leitura de movimento, armadilhas, posicionamento e tomada de decisão, aos poucos vai dando lugar a batalhas cada vez mais colossais. O confronto deixa de ser sobre quem pensou melhor a luta e passa a ser sobre quem tem o poder mais destrutivo ou a forma mais impressionante de finalizar o inimigo. Com essa mudança, a estratégia vai perdendo espaço para o impacto visual. As lutas ficam maiores, mais barulhentas, mais grandiosas, mas também mais simples em essência. Em vez de vencer por planejamento ou adaptação, muitos conflitos passam a ser resolvidos no momento em que alguém ativa uma habilidade superior, e aqui é onde o Sharingan começa a mudar de papel dentro da narrativa. Ele deixa de ser uma ferramenta que ajuda o personagem a lutar melhor e passa a ser a própria solução do conflito. Quando a situação aperta, quando o plano falha ou quando não existe uma saída clara, o Sharingan entra em cena para resolver. Não é mais o personagem que se adapta à luta, é a luta que se adapta ao poder dele. O problema nunca foi o Sharingan ser forte. Poder forte em si não estraga uma história. O verdadeiro problema começa quando esse poder deixa de ter limites claros, quando técnicas novas surgem, ignorando regras que já tinham sido estabelecidas antes. A sensação é de que o universo perdeu a própria coerência. Aquilo que antes exigia preparo, condição física ou estratégia passa a funcionar simplesmente porque o roteiro precisa. O custo não existe mais, e isso é um problema. O Mangekyo Eterno é o ponto em que tudo se quebra de vez. Até aqui, por mais fortes que fossem as habilidades do Sharingan, ainda existia uma fraqueza clara segurando esse poder: o desgaste e a cegueira. Isso funcionava como um limite natural, um lembrete constante de que usar demais aquele poder teria um preço muito alto. Com o Mangekyo Eterno, essa fraqueza simplesmente desaparece. A partir desse momento, as habilidades mais destrutivas podem ser usadas sem restrição real. Não existe mais o medo de perder a visão, não existe mais a necessidade de poupar poder, não existe mais aquela tomada de decisão tensa sobre quando vale a pena ativar o olho. O personagem pode usar tudo, o tempo todo, sem consequências proporcionais. A partir daqui não importa o quanto o universo tente crescer ou quantos novos conceitos sejam apresentados. Tudo passa a ser comparado com o Sharingan e quase nada consegue competir. O ponto de tensão já foi perdido. A narrativa entra em um caminho onde o conflito deixa de ser como vencer e passa a ser apenas quando o poder vai ser ativado. Quando Susanoo aparece pela primeira vez, ele é simplesmente absurdo no melhor sentido possível. Visualmente marcante, intimidador, diferente de tudo que tinha sido visto até ali, aquele primeiro Susanoo passa uma sensação clara de identidade e presença. Não é só força bruta, é um símbolo. Ele comunica poder, perigo e autoridade sem precisar de explicação. Nesse momento, funciona muito bem dentro da narrativa. O problema surge conforme o Susanoo começa a evoluir sem freio. O que antes era uma manifestação parcial, pesada e difícil de manter, vai crescendo em tamanho, ganhando mobilidade e acumulando armamentos. Ele passa de uma defesa emergencial para um gigante completo com pernas, asas, espadas, arcos e tudo que uma batalha de escala épica exige. Cada nova versão é maior, mais rápida e mais destrutiva do que a anterior. Essa escalada transforma o Susanoo em algo que muda completamente a dinâmica das lutas. Em vez de confrontos entre ninjas, temos confrontos entre avatares de guerra, entre megazords. A habilidade deixa de ser uma extensão do personagem e vira praticamente um personagem próprio, resolvendo situações que antes exigiriam estratégia, trabalho em equipe ou sacrifício. Conforme o Sharingan vai acumulando mais e mais importância,
outras ideias do universo de Naruto começam a ser deixadas de lado. Conceitos com enorme potencial narrativo, como técnicas de selamento, controle refinado de chakra e especializações únicas de combate, simplesmente não recebem o mesmo cuidado ou espaço para evoluir. Eles existem, são interessantes, mas raramente são desenvolvidos até o limite que poderiam alcançar. Alguns clãs são apresentados como rivais diretos, capazes de equilibrar forças e criar disputas interessantes. No começo, eles parecem ameaças reais, com estilos próprios e regras bem definidas. Só que com o passar do tempo, esses clãs vão ficando para trás. Não porque as suas ideias sejam fracas, mas porque o crescimento deles simplesmente para. Enquanto o Sharingan continua recebendo novas camadas de poder, o resultado é um desequilíbrio claro dentro do próprio mundo. O universo de Naruto cresce em escala, ganha mais personagens, mais conflitos e mais lore, mas só um poder acompanha essa evolução. Todo o resto fica congelado no tempo. O que antes parecia um tabuleiro cheio de possibilidades, vira um jogo onde apenas uma peça continua sendo aprimorada. Com o Sharingan ocupando cada vez mais o centro da narrativa, o impacto disso recai diretamente sobre o protagonista e sobre os personagens ao redor dele. Para competir em alto nível, não basta mais ser inteligente, treinado ou criativo. Cada vez mais parece que é preciso ter um olho específico para continuar relevante dentro da história. Quem não tem acesso a esse poder começa a ficar para trás, independentemente do esforço. Isso muda completamente o valor do talento e do treino. Aquilo que antes diferenciava os personagens, dedicação, engenhosidade, adaptação em combate, perde espaço para herança genética. Lutas que poderiam ser vencidas com estratégia ou trabalho em equipe acabam sendo decididas por quem ativa a habilidade mais forte no momento certo. O crescimento pessoal deixa de ser o foco, porque o poder já vem pronto. Os coadjuvantes sofrem ainda mais com isso. Personagens interessantes, com estilos únicos e histórias próprias, passam a existir apenas como apoio ou pano de fundo. Eles não evoluem no mesmo ritmo, não recebem novas ferramentas e raramente têm espaço para brilhar de verdade. O mundo continua girando, mas eles ficam parados. No fim das contas, a própria identidade da obra se transforma. Naruto começa como uma história sobre ninjas, sobre superação, esforço e criatividade em um mundo perigoso. Aos poucos, isso vai sendo substituído por uma narrativa centrada em heranças oculares, linhagens especiais e poderes que poucos podem alcançar. O foco sai do caminho ninja e entra no privilégio do nascimento. Mas isso é um problema muito debatido dentro do universo de Naruto, o famoso Power Scaling ou a escala de poder, que perdeu a linha para muita gente, mas continua sendo um anime maravilhoso e que a gente ama de todo o coração. No fim das contas, é impossível negar o impacto visual e cultural do Sharingan. Ele marcou gerações, criou algumas das imagens mais icônicas do anime e se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis de Naruto. O problema nunca foi a ideia original. O Sharingan começou como um conceito criativo, bem integrado ao mundo e cheio de possibilidades interessantes. A crítica aqui é o excesso, ao momento em que cada nova solução passou a envolver mais uma evolução, mais uma habilidade, mais uma exceção às regras. Quando o poder cresce sem encontrar limites, ele deixa de ser especial. Aquilo que deveria ser raro vira comum, e o que deveria gerar atenção vira certeza. Mas, qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha do Sharingan? O que você acha da escala de poder de Naruto, que, bom, cresceu bastante com Naruto Shippuden? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Vou ler todos os comentários e a gente continua discutindo aqui embaixo. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique em um desses que está aparecendo na tela, continua maratonando o canal e a gente se vê em um próximo vídeo.